Atos capítulo 13, vamos seguir na exposição desse livro tão precioso. E o que eu havia falado, esse mês de novembro parece estar sendo realmente um momento de Deus estar fazendo um movimento de lembrança, convencimento e mobilização da nossa mente no coração a respeito do mundo missionário. E esse texto que nós vamos ler agora é um texto que fala do primeiro envio missionário registrado no livro de Atos. A igreja já havia se espalhado antes por conta da perseguição. Aqui nós vemos e vamos ler sobre esse envio do Santo Espírito de Deus. Atos capítulo 13, versículo 1 diz: Havia na terra de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, ele se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Nós lemos então, versículo 1 até o versículo 12, em que nós vamos ver este envio missionário na igreja de Antioquia. As palavras Espírito Santo se repetem 3 vezes nesse texto. Há uma concentração dos termos Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse que desde o começo do livro de Atos vem dando poder e conduzindo o povo de Deus no nascimento da igreja. O Espírito Santo já existia desde a eternidade. O Espírito Santo é Deus. E no Antigo Testamento ele age, nós vamos ver ele levando palavras aos profetas. Mas no livro de Atos nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre todo o povo de Deus. No capítulo 1 nós lemos Jesus falando para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E os confins da terra começam a aparecer aqui a partir do capítulo 12. No capítulo 2 nós vamos ler a respeito da descida do Espírito Santo. E ali o Espírito Santo desce sobre aqueles discípulos que falam em outras línguas, que são identificadas por aqueles que estavam ali em Jerusalém. Pedro prega e 3.000 são batizados ali, convertidos e batizados. Depois, no poder do Espírito Santo, no capítulo 3, Pedro e João, eles curam um coxo e novamente pregam o Evangelho. E o resultado disso é a primeira prisão registrada. E eles passam ali aquele tempo presos. São acusados e ameaçados diante do Sinédrio. Estamos no capítulo 4. E a igreja, cheia do Espírito Santo, orava. E o lugar tremeu. E quando eles recebem ali Pedro e João, que haviam sido liberados daquela ameaça, diz a palavra de Deus que eles oram não para que Deus os libertasse e os livrasse da perseguição, mas antes para que eles tivessem ainda mais coragem e ousadia.
No capítulo 5, nós vemos novamente o Espírito Santo de Deus. Nós lemos a respeito de Barnabé, um nome que nós acabamos de ler agora aqui. Era um homem de bom testemunho, um homem sério, crente diante de Deus. Mas nós lemos depois o nome de um casal, Ananias e Safira, que eles resolveram vender um campo e trazer parte daquilo que eles tinham vendido, afirmando que eles tinham trazido tudo. E então, o que eles escutam ali de Pedro é: olha, por que vocês decidiram mentir para o Espírito Santo? E novamente o Espírito Santo é mencionado ali, e então eles caem mortos. Nós conhecemos a história. No capítulo 6 há um problema. A igreja enfrentava dificuldades de fora, mas havia situações de dentro. Uma murmuração, uma conversinha, uma reclamação começa a aparecer. Porque as viúvas dos helenistas, dos gregos, estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. E a solução para aquela situação foi, pela direção do Espírito Santo, escolher e ordenar, dar a responsabilidade a homens que tinham sabedoria e eram cheios do Espírito Santo de Deus. Então ali os primeiros diáconos são escolhidos para lidar com a situação de um problema, de uma murmuração interna, para que eles tivessem sabedoria não no poder deles, mas no poder do Espírito Santo. No capítulo 7 nós vemos um desses diáconos, Estevão, e a ele é dito que ele era um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e também ele fazia sinais e maravilhas. E durante o capítulo 7 nós vamos ler a mais longa lista de referências ao Antigo Testamento que a gente vai encontrar na Bíblia. Esse sermão com muita teologia bíblica, com muita referência à lei de Deus. E ali Estevão, cheio do Espírito Santo, prega com ousadia, o seu rosto parecia como o rosto de anjo, e o resultado desta pregação foi a rejeição. Mas não apenas uma ameaça, mas agora uma condenação. Uma pena capital. Ele foi apedrejado ali, mas enquanto ele era apedrejado, ele olhava para o céu e via os céus abertos e o Senhor o recebendo. Não fosse pelo poder do Espírito Santo, o Estevão não teria condição de perseverar nisso. No final desse capítulo 7, nós lemos ali um nome que aparece pela primeira vez. O nome dele é Saulo. Saulo, ele consentia na morte de Estevão. Ele concordava com o que estava acontecendo a ponto de segurar ali as capas dos que tiraram a capa para ter mais liberdade para apedrejar Estevão. E Saulo aparece ali pela primeira vez perseguindo a igreja. E no capítulo 8 nós vamos ler essa primeira perseguição que aumenta significativamente na vida da igreja. A igreja então dispersa. Nós lemos também no capítulo 8, a igreja sendo levada ali para o deserto pelo Espírito. Filipe vai até o deserto e prega ali para o eunuco. No capítulo 9, Deus chama Saulo e fala: eu tenho uma coisa para você. Ele estava indo para perseguir ali na estrada que levava a Damasco, para perseguir os cristãos, e Deus faz ele cair, se revela a ele, e ele é convertido. E quem o acolhe é um nome chamado Barnabé. Ele é levado até a casa de Ananias, e na casa de Ananias, Barnabé vai encontrar com ele. E essa é a costura da história. E esses dois nomes, Barnabé e Saulo, aparecem aqui. Ele é recebido pela igreja, a princípio, Saulo com uma certa desconfiança. Será que ele é crente mesmo? Será que ele não está com uma estratégia para enganar a gente e matar mais cristãos? E nós vamos ver que não, era plano de Deus. No capítulo 10 nós lemos Pedro tendo uma visão, a visão do lençol com animais puros e impuros, e Deus diz: olha, eu já purifiquei, não considere impuro aquilo que Deus purificou, vai e pregue para esse chamado Cornélio. Ele é um centurião romano, pregue a ele, e a igreja vai se espalhando. No capítulo 11, a igreja ali da Antioquia fala: mas espera aí, tem alguma coisa errada? Como é que você está entrando na casa dos gentios? Ele fala: Deus purificou-os também e decidiu alcançá-los. E então Pedro defende a sua evangelização entre os gentios no capítulo 11. E no capítulo 12 nós vemos o nome do segundo crente que morre por causa do nome de Jesus. O nome dele é Tiago. Pedro é liberto. Pedro é preso e depois liberto da cadeia por um anjo. E então finalmente nós chegamos nesse capítulo 13. Depois de toda essa costura da história de Deus, nós parece que vemos essa temporada
que terminou com Judéia e Samaria, e agora nós vemos um novo capítulo da igreja, o capítulo da expansão missionária, e essa é a primeira viagem missionária. Meus irmãos, Deus tem dado para cada um de nós, na Igreja Presbiteriana da Barra, a visão de sermos uma igreja comprometida com a proclamação. E quando nós lermos aquilo dali, nós precisamos nos lembrar, o compromisso é nosso. Os missionários que estão no campo estão porque foram enviados por uma igreja, a igreja do Senhor Jesus. Nós todos fazemos parte dessa viagem missionária. Nós temos o compromisso de proclamar a palavra a partir daqui, onde você está, e nos envolvermos com a proclamação da palavra naqueles lugares onde Deus tem enviado os seus filhos com chamado missionário. E essa porção das Escrituras que nós lemos vai nos ensinar sobre como é esse chamado missionário, o que está envolvido nisso. E como nós nos envolvemos, o que a gente tem a ver a respeito disso na nossa vida. Na tua segunda-feira amanhã. Sim, com os problemas, as lutas, as dificuldades, as inabilidades, as limitações, aquilo que eu falo, Deus, eu não dou conta, eu não consigo. É maior do que eu. Vai ser sempre assim. A gente sempre vai se sentir pequeno. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a mesma palavra que Jesus disse, no versículo 8 do capítulo 1, permanece viva até agora. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Estar envolvida na obra missionária, perto ou longe, é parte da essência da igreja. E se nós não estamos, em alguma medida, envolvidos, nós não estamos sendo igreja direito. Ser missionário, envolvido com missões, faz parte da essência da igreja. E se nós tirarmos isso da igreja, nós tiramos o miolo da coisa. A coisa mais importante. É como você ter um martelo que você sabe que é preparado, planejado para martelar e inserir pregos na madeira. E você fala, não, eu não vou usar um martelo como um instrumento, mas para colocar pregos na madeira, mas eu vou colocar ele como peso de papel. Ele serve como peso de papel? Serve. Evita que o papel seja levado pelo vento, mas ele nem de perto cumpre o propósito para o qual ele foi criado. Então, quando nós recebemos um pregador missionário e colocamos a foto de um missionário, seus pedidos de oração na nossa geladeira, nós temos um começo do nosso comprometimento de sermos uma igreja missionária. Vamos olhar para o texto, ver o que ele nos diz a respeito dessa igreja missionária. Versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E nesse primeiro versículo nós já temos duas informações, elementos muito importantes que eu quero destacar. O primeiro, diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Não é coincidência o fato dessas duas atividades de profeta e de mestre estarem no começo desse texto. Os profetas, eles tinham a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus, a visão de Deus, ensinar, pregar a palavra de Deus na sua atividade profética. Talvez a gente leia e há uma forma da gente compreender a palavra profeta como aquele que tem uma visão, como uma premonição ou um vidente que vai dizer coisas sobre o futuro que vão acontecer, como quase se fosse um adivinho. E esses que são os profetas, que têm uma revelação de Deus, que fala, vai acontecer isso no futuro, Deus levantava sim no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, a gente lê o nome de um profeta chamado Ágabo, e ele previu uma fome aqui no livro de Atos. Mas quando nós lemos profeta aqui, estamos muito mais entendidos que esse é um ofício daquele que prega a palavra de Deus de forma profética e que dá direção ao povo daquilo que Deus já falou. Virá o fim. Virá a consumação dos séculos, virá o juízo de Deus. O reino de Deus já chegou e esses são os profetas. E os mestres são aqueles que têm a habilidade, não apenas natural, mas espiritual, sobrenatural de Deus para ensinar a palavra de Deus. Então esse texto é muito importante para olhar para a gente, para que a gente possa olhar para ele
E a gente lembrar que o envio missionário começa com profetas e mestres, com uma igreja que ensina a palavra. Uma igreja que é comprometida com a palavra, que ama Jesus e ama a sua palavra. Profetas e mestres, é o primeiro termo que aparece aqui, os primeiros termos. Havia ensino naquela igreja, havia instrução, havia doutrina, havia teologia. Não era fruto de experiências, de subjetivismo, de eu acho, eu sinto, eu penso. Não, havia ensino, havia proclamação da palavra de Deus. E essa é a primeira base da nossa vida como crentes, a serem comprometidos com o envio missionário, com a vida missionária. E se você não tem participado ainda da Escola Bíblica Dominical, novamente nós queremos, em nome de Jesus, apelar. Organize sua agenda. Não perca essa oportunidade riquíssima da gente aprender a palavra de Deus com grande profundidade. 9h da manhã. Gente, não é de madrugada, a gente sabe disso. A gente precisa se organizar e não desprezar essa oportunidade que Deus dá. E saiba, não é só uma oportunidade, é uma responsabilidade que a gente tem. Disso também nós teremos que dar contas. É uma igreja que tem um firme fundamento na palavra de Deus. A igreja de Antioquia, e assim Deus nos tem dado essa oportunidade. E ele abre depois dos 2 pontos o nome desses profetas e mestres, não discernindo quem era profeta e quem era mestre, mas uma lista com 5 nomes. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. 5 nomes de 5 homens, com características, elementos ali que são mostrados para a gente. Nessa lista nós não ouvimos nenhuma outra informação a respeito de Barnabé, mas nos textos anteriores nós sabemos que ele era natural de Chipre, era também chamado de José das Consolações, ele era um homem bom, era um homem piedoso, ele era um homem generoso. Nós lemos o nome aqui de Simeão, chamado Níger. Provavelmente era alguém que tinha vindo do continente africano. Ele tinha, provavelmente, por conta desse nome Níger, a sua pele tinha tons mais escuros. Ele era provavelmente negro e essa origem ali africana. Lúcio ali, da região de Cirene. Manaém, que tinha sido criado com Herodes. Manaém é alguém que tinha uma origem da corte. Ele tinha sido criado com Herodes, então ele conhecia a nobreza, conhecia o conforto, a riqueza, e ele estava ali na liderança da igreja. E o último nome, Saulo, e era um judeu piedoso, nós ouvimos a respeito dele, aquele que tinha sido convertido, alcançado ali no caminho de Damasco, e eram 5 homens com elementos da sua história diferentes e distintos. Também suas personalidades, muito possivelmente, fossem diferentes. E esse é o segundo ponto, o elemento que nós queremos destacar nessa manhã, é que assim é feita a liderança e a igreja de Deus, com gente diferente, com gente que nos assuntos periféricos, nas percepções de temas da vida, tem percepções diferentes, distintas, a partir daquilo que eles viveram. E meus irmãos, nós já bendizemos o nome do Senhor uma vez aqui, eu quero louvar o nome do Senhor mais uma vez, por causa do múltiplo e variado conselho da nossa igreja. Temos ali cearense, pernambucano, temos gente ali do Mato Grosso, temos carioca, temos paulista, tem gente de condições acadêmicas, financeiras variadas, temos gente de temperamentos diferentes, e louvado seja o nome do Senhor, porque não somos todos iguais, porque ali Deus vai nos dirigindo, e nos ajudando, e nos ajustando. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a igreja, onde a multiforme graça de Deus se manifesta. Então não há desculpa, não há nenhuma justificativa para dizer, eu não me encaixo nessa igreja. Tem espaço para você aqui. Na igreja a gente não tem uma estratégia de dizer assim, a nossa igreja é especializada em somente esse tipo de pessoa. De jeito nenhum. Deus, na sua soberania, eventualmente dá uma prioridade, mas não é responsabilidade nossa dizer, esse é o perfil exclusivo que a nossa igreja vai atender. Não. Nós estamos onde Deus colocou, nós temos sensibilidade para perceber a direção de Deus, mas a igreja é formada por gente diferente. E se você se sente diferente aqui, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer usar você na sua diferença. Versículo 2, a palavra de Deus diz,
Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E aqui eu quero dar uma palavra mais especial, chamar mais atenção aos irmãos do Ministério de Louvor. Quando nós lemos, enquanto eles estavam adorando, essa adoração era num momento de culto comunitário. A palavra do grego lá é liturgia. No momento da liturgia, da adoração, naquele momento em que a igreja se juntava para adorar a Deus, foi justamente nesse momento, eles estavam ali adorando a Deus, bendizendo o nome dele, eles estavam jejuando. E meus irmãos, temor e tremor, vamos bater no peito todos nós e corar de vergonha, a gente ainda precisa aprender muito sobre jejum. A gente sabe muito pouco, pratica muito pouco. Mas certo é que no jejum, Deus nos dá a oportunidade de falarmos: Senhor, a tua presença, as tuas coisas, o teu reino é prioridade, é mais importante até do que o alimento na minha vida, do que o prazer e o deleite justo. Não há nenhum pecado em você se alimentar de alimentos que são saudáveis, saborosos. Mas quando nós dizemos: Deus, mais do que os prazeres, os deleites dessa vida, eu quero a tua presença, e eu separo e consagro um tempo de jejum, de me abster dos alimentos para estar buscando a tua presença. Deus olha para a gente com um olhar mais especial ainda, não por causa da gente, mas porque Ele mesmo começa esse movimento nas nossas vidas. Eu oro ao Senhor: Deus, ensina a gente a jejuar, se não sabe ainda. Ensina a gente a priorizar o Senhor. Ensina a gente ter um coração mais quebrantado. Nesse momento, eles não estavam necessariamente orando, dizendo: Deus, para onde nós vamos enviar alguém? Eles estavam apenas sendo igreja, adorando, jejuando, buscando ao Senhor juntos. E naquele momento, diz a palavra do Senhor, o Espírito Santo disse. Naquele momento, havia clareza da direção do Espírito Santo para as nossas vidas, para a vida da igreja. Muitas vezes nós estamos tão desesperados, angustiados, para saber qual o próximo passo, qual decisão, o que a gente deve fazer, para onde é que a gente vai, se eu permaneço, se eu vou, se eu procuro alguém, se eu não procuro, se eu começo alguma coisa, se eu não começo. Jejue e adore ao Senhor, busque a presença dEle. Quando a gente adora ao Senhor, quando a gente se prostra na presença dEle, quando a gente diz para Ele: o Senhor é o meu tesouro, Senhor, eu vou ficar firme nas suas promessas, Senhor, Tu és tudo que eu tenho na minha vida. Todo o problema, a situação em definição, ela começa a tomar uma perspectiva diferente, tem uma calibragem. Antes era tão grande e a gente achava: Deus, isso está inundando a minha vida. E a gente começa a adorar a Deus, e lembrar dos seus atributos, e desfrutar da sua presença. E o problema vai tomando o tamanho que ele tem. E o Espírito Santo fala ao nosso coração. E a palavra diz então que o Espírito Santo disse. Não foi impressão, não foi alguma coisa que eles ficaram ali na dúvida. Não, é claro, dizendo: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo, no meio daquela igreja, que amava Jesus, que estava firme, que estava ensinando a palavra, disse: eu quero que vocês separem 2 desses aí da liderança. E é interessante que ele pega o primeiro e o último nome da lista. Ele pega no último Saulo e no primeiro Barnabé. Barnabé é aquele que havia acolhido Saulo quando a igreja tinha desconfiança dele. E esses 2 nomes são ali escolhidos, e ele diz: separem-me agora. Porque o Espírito Santo é esse que convoca e comissiona. O Espírito Santo é aquele que visita as nossas vidas, a nossa igreja, e fala: separe-me agora. O João, a Maria, o André, o Pedro, a Joana, para a obra que eu tenho enviado. E o Espírito Santo continua fazendo isso nas nossas vidas. Alguns para enviar para longe, outros para perto. E não se enganem. A família onde você nasceu, o trabalho onde você está, o prédio onde você mora, o esporte que você pratica, na sua providência e soberania, o Espírito Santo também tem te comissionado para esses lugares.
E ele diz, separem-me agora Barnabé e Saulo. A prioridade era, separem esses dois homens para a obra que eu tenho chamado. E é interessante a gente ver essa forma como Deus comissiona a gente. Ele fala, olha, primeiro eu quero que vocês saibam que eu vou estar com vocês. Ele não diz, olha, prepare-me Barnabé e Saulo para tal lugar. Não, é para a obra que eu tenho chamado. Depois vocês vão saber. Assim ele fez com Abraão. Lembra o Gênesis 12? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus está chamando você também nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Tem uma obra para você, talvez ainda você não tenha a plena consciência de todos os detalhes, do lugar, das pessoas, mas o Senhor tem e Ele também te comissiona em nome de Jesus. Versículo 3, a palavra de Deus diz que eles estavam então continuando a jejuar e a orar e impondo as mãos sobre eles, os despediram. O Espírito Santo é aquele que chama e a igreja é aquela que reconhece e obedece. Temos nós tido com temor e grande temor respondido, Senhor, pode me enviar, eu estou pronto. Eu não quero continuar vivendo nesse mundo para a minha própria glória, para a minha própria agenda, para os meus próprios interesses, para a minha própria missão. Mas eu estou dizendo, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui. E cada um de nós aqui precisa responder, Senhor, eis-me aqui. A igreja ouviu e obedeceu. O que eles fizeram? Impuseram a mão sobre eles e os despediram. Vão com Deus. Deus está te direcionando. É muito provável que esse versículo contenha ali um culto de envio, um tempo de oração, de gratidão a Deus, até de saudade, dizer, vocês são tão caros, tão importantes para a gente, o mundo é tão duro. Mas Deus está enviando vocês, então nós impomos as mãos, oramos por vocês, dizendo, nós concordamos, nós reconhecemos que Deus chamou vocês, nós vamos nos comprometer em oração, em sustento, vocês não vão ficar abandonados no campo. Nós estaremos junto com vocês, e ali eles se comprometeram em caminhar e abençoar aqueles que estavam sendo enviados. Nossa igreja precisa responder em obediência àqueles que Deus já tem enviado. Nós temos um quadro ali com alguns missionários. Talvez você tenha na geladeira a foto de um missionário, do seu pregador missionário. Continue impondo as mãos sobre eles, orando, mas não desobedeça o chamado de Deus para essa igreja. Versículo 4 diz que Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Versículos 4 e 5 vão falar que Barnabé e Saulo, claramente nós lemos, eles foram enviados pelo Espírito Santo. A igreja impôs as mãos, a igreja os despediu, mas a palavra de Deus deixa claro que quem os enviou foi o Espírito Santo de Deus. E eles foram até a Seleucia, uma região ali do litoral, e ali eles pegaram um barco e navegaram para Chipre. E quando eles chegaram àquela ilha de Chipre, chegaram na região chamada Salamina, e ali começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E aí nós vemos aqui a cooperação do homem com Deus. Barnabé e Saulo oraram, a igreja orou por eles, pensaram, e agora? Para onde é que a gente vai? Que obra é essa que Deus tem nos enviado? E aí quem sabe Saulo, quem sabe Barnabé, falou, olha, eu sei que em Chipre, de onde eu venho, tem ali uma grande população que não conhece Jesus, mas eu sei ali que eu tenho conhecido gente que pode nos hospedar, pode nos receber, eu conheço as sinagogas daquele lugar, quem sabe a gente não vai ter oportunidade, e eis a cooperação do homem com Deus, de usar a sua inteligência, as portas abertas, os recursos que Deus já deu, as estratégias humanas, dependendo do envio de Deus. Algumas coisas o Espírito Santo vai falar claramente aquilo que vai nos surpreender e dizer, vai para tal lugar onde você nunca imaginou. Mas olhe para a vida em que você vive e pense, que portas Deus já abriu para eu pregar a palavra dele, para conviver com as pessoas. Lugares onde eu já sou conhecido, onde eu já tenho um bom testemunho, onde as pessoas conhecem a minha vida, e tudo que falta é eu proclamar claramente o Evangelho do Senhor. Foi isso que Barnabé e Saulo fizeram, e navegaram até a ilha de Chipre. E essa é a cooperação do homem, do ser humano, do crente com Deus. O Espírito Santo ele envia, e ele vai acompanhando pelo caminho, dando a gente essa inteligência.
Tem lugares onde você convive. Amanhã de manhã você vai abrir o olho, você vai tomar o seu café da manhã e vai seguir para o seu trabalho. E lá, naquele lugar, tem gente que precisa ouvir do Senhor. As portas já estão abertas, você já é conhecido. Pela graça de Deus, você já tem um bom testemunho. Aproveite essas oportunidades. Barnabé e Saulo assim fizeram isso. Tinha também ali o final do versículo dizendo João como auxiliar. E João é um cara que depois ele abandona, e aí depois no final da caminhada de Paulo, ele chama ele de volta, mas é alguém que não estava ali mencionado no grupo dos 5 da igreja de Antioquia, mas ele segue junto. E tem gente para a gente investir, para a gente caminhar. Assim como Barnabé havia feito com Saulo e falou, olha, talvez a igreja não reconheça você, mas eu vou caminhar junto com você. E havia também ali depois um João. Talvez as pessoas não reconhecessem, mas Saulo foi para João aquilo que Barnabé tinha sido para Saulo. E ele foi acompanhando e ajudando e aprendendo e vendo ali. Versículo 6, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu. Sublinha a palavra certo judeu. Eu sublinhei aqui na minha Bíblia, de verdade, em roxo. De nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Muito bem, meus irmãos. Essa é a caminhada do povo de Deus. Deus envia gente, Deus comissiona, dá para a gente a oportunidade, a estratégia da gente pensar quais são as portas abertas, estratégias, onde eu já tenho recurso, onde eu posso me hospedar, onde as pessoas vão me ouvir, eu vou até a sinagoga ali, as pessoas se interessam por ouvir as coisas de Deus, eu vou ali pregar a palavra de Deus, mas tem outra parte da missão também, quando Deus conduz até a gente pessoas que não estavam no seu planejamento. É o que aconteceu com Sérgio Paulo. Diz a palavra de Deus que ele era um homem inteligente. Ele era um homem que se interessava pelas coisas espirituais. Era um homem inteligente. E junto com ele havia um homem judeu, religioso. Mas a palavra de Deus diz claramente que ele era um falso profeta e praticava aquilo que claramente a palavra de Deus nos ensina que é proibido, que é pecado. Ele praticava magia. Com seus encantamentos, com a sua magia, ele tentava iludir e ele falava coisas referindo-se como se Deus tivesse dito, mas não havia sido Deus quem tinha dito. Quem sabe ele chegava para Sérgio Paulo e dizia, olha, o Deus de Israel, ele diz assim, 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 mas essas não eram palavras que Deus tinha dado a ele. Por isso ele é classificado, categorizado e denominado como falso profeta. É aquele que fala em nome de Deus, mas não aquilo que Deus falou. Ou seja, ele não fala no final das contas em nome de Deus. Mas Sérgio Paulo, não sendo crente, não conhecendo a palavra de Deus, acreditava, caminhava junto ali. E nós vemos que ele era um homem inteligente. E ele ouviu falar de Barnabé e Saulo chegando ali em Chipre e falou, eu quero falar com eles. Manda chamar eles aqui. Então, ele chamou Barnabé e Saulo. Versículo 8 diz, porém, o mago Elimas, olha, ele era um judeu, o nome dele era Bar-Jesus, que significa filho de Jesus. Sempre que a gente vê um bar, quer dizer que aquela primeira partícula aponta para filho de. Bartolomeu e outros nomes aí que começam com bar. Ele era Bar-Jesus, mas ele tinha outro nome também. Dadas as suas práticas mágicas, ele era também chamado de mago Elimas, um nome ali cheio de pompa. E é assim que se traduz o nome dele. Mas ele, por ser falso profeta, ele se opunha. Quando ele ficou sabendo que Sérgio Paulo tinha mandado chamar Barnabé e Saulo, ele falou assim, não, Sérgio Paulo, que isso? São muito ocupados. Não, o que eles falam não tem nada a ver. Vamos para outro lugar, não vamos nos encontrar com eles não. E ele colocava todo tipo de dificuldade e se opunha ali à pregação e tentava afastar ele da fé. Meus irmãos, a gente vai encontrar gente assim também, que foi conduzida por Deus para procurar a fé, e não se surpreenda, vai chegar gente que vai sentar do seu lado e vai falar assim, e aí, tu é crente? Como é que é isso? Tu é crente mesmo?
que a palavra de Deus fala a respeito disso? Eu quero saber. Tem gente que é para te provocar, para te provar. Tem gente que é com um coração sincero e angustiado, querendo aprender da palavra de Deus. Mas não se engane. Por outro lado também, haverá gente querendo afastar as pessoas da fé. Gente que fala assim, cara, essa palavra desse daí não tem nada a ver. É um ignorante. Isso aí gosta de dar dinheiro para o pastor, é um bitolado. Isso aí é um homem e uma mulher que não tem clareza no seu raciocínio, na sua vida. Aparece gente assim também. Igreja, não se surpreenda com isso. Vai aparecer gente, às vezes claramente, como foi o caso do mago Elimas, Bar Jesus, às vezes de forma sutil. Que Deus nos dê graça de termos discernimento. E nos dê graça de termos um testemunho firme, consistente, coerente, que avança contra esses que perseguem a palavra de Deus. Qual foi a reação de Saulo ao se deparar com aquela situação? Versículo 9, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, mas, uma conjunção coordenada adversativa, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Então, Saulo, ele percebe aquilo dali e firmemente, ele agora parece tomar a dianteira naquela parceria que ele tinha com Barnabé. Antes nós líamos Barnabé e Saulo, a partir daqui a gente vai ver Saulo e Barnabé, e não tem nenhum pecado e nada errado com isso. As estratégias que Deus dá de proeminência, de colocar alguém à frente, é a estratégia da soberania de Deus. E agora Saulo se coloca à frente, mas aqui é interessante a gente olhar que é a primeira vez que a gente faz essa conexão. Saulo também chamado de Paulo. Saulo, o nome judeu, e Paulo, o nome grego. E a partir daqui a gente vai ler não mais Saulo, mas Paulo. E parece apontar para a gente que o envolvimento na obra missionária muda mesmo a nossa identidade. Não é que ele se tornou outra pessoa, era comum que as pessoas tivessem mais de um nome, mas aqui ele passa a ser chamado de Paulo, aquele que proclamaria aos gentios. Então esse nome gentio dele aparece. Quem sabe Deus está trabalhando na vida de alguns de nós para mudar o nosso nome e dizer, olha, você não se envolvia em determinado ministério, mas agora você vai ser conhecido por aquele irmão, aquela irmã que está nesse ministério. E aí vai dizer, olha, está ali a Maria, que evangeliza naquela comunidade. Está ali o João, que tem um carinho especial com as crianças daquela região. E assim nós vamos ouvindo Deus mudar o nosso coração de tal forma tão profunda que parece que a nossa identidade é modificada nessa caminhada missionária. E ele faz isso, diz a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Olha firmemente para Elimas e diz, ó filho do diabo. E aqui há um jogo de palavras. Ele era chamado de Bar Jesus, filho de Jesus. E ele ouve de Paulo a palavra que diz, você não é filho de Jesus nada, você é filho do diabo. Cheio do Espírito Santo, Paulo diz, você é filho do diabo, cheio de todo engano, toda maldade e inimigo de toda justiça. E ele vai apontando ali, você é um enganador, você é cheio de maldade, você é inimigo de toda justiça, das coisas corretas. E quando a palavra de Deus é proclamada com seriedade, com firmeza, ele olha firmemente, é denunciado o pecado e a situação desse mundo. A pregação do Evangelho é uma pregação de condenação para aqueles que permanecem no seu pecado, mas de livramento e salvação para aqueles que se convertem. A pregação do Evangelho é a boa notícia, mas antes da boa notícia, nós anunciamos a má notícia. Somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Não fosse pela graça de Deus, todos estaríamos condenados à condenação eterna, como filhos da desobediência. Éramos inimigos de Deus. E Paulo, então, ele avança como igreja, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. A igreja não resiste ao inferno. A igreja avança contra o inferno. Não se trata da igreja estar lutando para continuar viva, não.
O chamado da igreja para avançar contra as portas do inferno, nós lemos em Mateus 16, 18. E esse é o nosso chamado. E comece em oração, em jejum, em adoração, a se enchendo do Espírito Santo, a se permitindo ser cheio do Espírito Santo, a permitir que o Espírito Santo trate sua vida, o seu caráter, o seu coração, a sua história, os seus sentimentos, para que sejamos aqueles que avançarão contra o inferno, com ousadia, com sabedoria, com coragem, dando glória ao nome de Deus e sem medo. Crente não precisa, não deve, não pode ter medo do inferno. E Deus dá para a gente a graça de termos discernimentos. Tem coisa que a gente precisa resolver com conversa. Tem coisa que é só com oração. Com autoridade da palavra de Deus. Com buscar o nome do Senhor. Não vai ser numa articulação, numa conversa. Não, é joelho no chão. Proclamação da palavra e igreja que avança. E o Espírito Santo, ele conduz a igreja a avançar contra o inferno. E o texto termina, versículo 11, dizendo: eis que agora a mão do Senhor está contra você. A condenação, a palavra de Paulo não é, eu vou pedir que Deus faça isso, ele simplesmente informa o que vai acontecer. A mão do Senhor está contra você. Não é a mão de Roma, não é a mão da igreja, não é a mão de Paulo, não é a mão de Barnabé. É a mão do Senhor, a mais pesada mão que pode existir. E você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Diz a palavra de Deus que no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Saulo, recentemente, nós lemos, ele já esteve nessa situação. A diferença é que a cegueira que Saulo teve o quebrantou e o levou à sua conversão. E quando ele abriu os olhos, ele viu o mundo de outra maneira. A palavra de Paulo aqui para o mago Elimas foi uma palavra que dizia: olha, o que vai acontecer com você é o que já acontece, porque você está cego espiritualmente. E você vai ficar cego, você não vai ver nada. E diz a palavra de Deus que ele andava em círculos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele confunde a obra do maligno. Ele é aquele que atrapalha. Ele é aquele que dá poder àqueles que são os humanamente mais fracos. Mas ele confunde. E tenha certeza e descanse nessa convicção. Deus vai à frente. Deus vai confundindo e fazendo com que a igreja avance. Paulo não fez isso no seu nome, Barnabé não fez isso no nome dele, mas ele falou: é a mão do Senhor. Versículo 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, ele acreditou, maravilhado com a doutrina do Senhor. Um sinal foi feito ali. E o texto, ele, mais uma vez, tem essa ideia de começar com uma referência a um tema e terminar com a mesma referência do tema. Ele começa dizendo: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E com o que é destacado no texto da palavra de Deus, que o procônsul ficou maravilhado? Com a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é o que começa e é o que termina, é o que dá sentido ao que está acontecendo. Um sinal foi feito para aquele que não cria ainda. E os sinais são para esses que não creem. Para aqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos. Aqueles que não são crentes. Mas se você é crente e ainda está esperando um sinal, uma manifestação extraordinária de Deus, examine teu coração e pensa: será que eu sou crente mesmo? Será que eu preciso de mais algum sinal, alguma palavra extraordinária de Deus, além dessa? Além da manifestação do Senhor Jesus na minha vida? Mas o procônsul Sérgio Paulo não era crente. Até aquele momento, ele viu aquele sinal. Ele creu e ficou então maravilhado com a doutrina. Crente se maravilha com a doutrina, ele tem prazer. Nunca é enfadonho, nunca é chato. Por mais ralentada que seja a voz daquele que está ensinando, quando está ensinando a palavra de Deus, o crente se maravilha. Será que a gente tem esse coração maravilhado com as coisas de Deus, com a doutrina? E a experiência dos crentes de verdade, de quanto mais nós comemos da palavra de Deus, mais satisfeito nós ficamos, mas ao mesmo tempo mais fome nós temos, mais queremos nos aprofundar nesse profundo mar da presença do Senhor. Assim o texto do primeiro envio missionário se conclui, com o homem sendo
alcançado. Deus leva Barnabé e Saulo até a ilha de Chipre. Um homem, Sérgio Paulo, inteligente, manda chamar Barnabé e Saulo. O espírito das trevas, ele é repreendido, confundido, e a salvação ali naquela ilha. Deus continua chamando gente. Deus continua ensinando através de profetas e mestres. O Espírito Santo continua se movendo. Ele tem propósito na sua vida nessa semana. Você está ouvindo hoje a doutrina do Senhor. E nós vamos orar para que o Espírito Santo também te envie nessa semana. Talvez para a sua vizinhança, talvez para o seu trabalho, ou quem sabe num despertamento missionário, para alguma coisa que você nunca tinha parado para pensar antes. Um lugar distante, que dá um frio na barriga e você pensa, como é que vai ser? Não fica preocupado não. Lembre-se que você não precisa se preocupar como é que vai ser, porque você já tem a certeza de que com quem vai ser. E vai ser com o Senhor. Ele cuida de você. Que o Senhor nos use como instrumentos de libertação, comprometidos com a proclamação. Nessa igreja que é acolhedora, que ama Jesus e ama a palavra dele.